Minha gente, no comecinho do programa nós falamos deste assunto importante sobre o perdão. E como falar disso com as crianças? Vocês sabem que toda quarta-feira no nosso programa nós temos esse momento Devotos Mirins. Tempo do Advento, preparação para o Natal. É tempo da gente perdoar, é tempo da gente fazer as pazes. E nós precisamos incentivar as crianças a essa prática. Mas como fazer isso? Nós vamos conversar com a psicóloga Cíntia Codel. Muito bom dia, bem-vinda. A Cíntia é pós-graduada em psicomotricidade, pós-graduada em deficiência intelectual e múltiplas e realiza atendimento clínico. Cíntia, que bom ter você aqui conosco. Eu que agradeço o convite. E Cíntia, então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa situação do perdão para as crianças. Como falar, qual é a idade que a gente tem que falar e como os pais vão orientar as crianças nessa situação. Automaticamente, quando a gente fala do perdão, nós vamos ter que falar de algum pecado, algum erro. Como lidar com tudo isso, Cíntia? Na verdade, primeiro vamos explicar o que é o perdão, né? Ótimo. O perdão é a ação de se livrar de um sentimento ruim, de uma ofensa, de algo que nos fizeram, né? Ou que a gente fez ao outro. Como que os pais podem trabalhar esse perdão com as crianças? A partir dos 5 anos, por volta dos 5 anos, a criança tem uma maturidade para ela começar a compreender. Mas desde o nascimento é importante ensinar a criança. Por quê? Porque a criança aprende na vivência. Ela aprende na vivência e nos exemplos, né? Então, os pais são a base para ensinar todos os sentimentos. Para eu ensinar meu filho sobre o perdão, eu tenho que ensinar ele todos os sentimentos, todas as emoções, né? E ensinando e nomeando para ele, para que ele vá entendendo. E como que a gente poderia fazer essa nomeação para ele? Porque fazer com que a criança possa lidar bem com os sentimentos, possa entender essa dinâmica aí do perdão, que você falou muito bem. Vamos começar por esse conceito, porque senão a gente já vai colocando muita ideia do pecado, da maldade. A criança, de repente, nem pensou em nada disso e a gente está falando, influenciando. Mas como que a gente lida com essa situação? Então, como direcionar a criança, nomeando isso que você está nos explicando? Através dos exemplos. Por exemplo, uma criança de 2 anos, ela ainda não tem a compreensão. Mas ela, se um amiguinho pegou o brinquedo dela e quebrou, ela vai ficar brava, ela vai se sentir raiva. Mesmo com 2 anos? Mesmo com 2 anos. E aí você vai mostrar para ela, olha, esse sentimento de raiva, quando o amiguinho vem pedir desculpas, você explica. Quando ele pede desculpas e você aceita, você está perdoando. Ao mesmo tempo, quando ele machuca um amiguinho ou pega um brinquedo e sem querer estraga, você ensina o seu filho a pedir desculpas. Não, é muito importante ressaltar que não pode ser uma obrigação. Então, tem que ser da maneira mais natural possível, para que ele não veja como um sentimento de obrigação, um sentimento ruim, porque senão vai virar dever. E não tem que ser por dever, tem que ser porque eu estou aprendendo que quando eu perdoo, eu elimino aquele sentimento ruim da minha vida. Ou seja, então o caminho é esse, você vai lá, o pai e a mãe, né, a pessoa próxima, Sim, dizer, olha, responsável. O responsável, né, vai chegar e falar assim para a criança, olha, peça desculpas disso que você fez. Pelo que você está dizendo, Cíntia, é interessante a pessoa assim perceber, a criança, fazer a pessoa perceber, olha, você não está com um sentimento ruim dentro de você, que é a raiva ou tantas outras circunstâncias, mas levar a pessoa, a partir disso eu quero sentir o alívio. E aí a gente está vendo todo o conceito do pecado, do perdão, Sim, por trás dessa definição pedagógica da gente trabalhar com a criança, né? Sim, e os pais, como eu já expliquei, eles são um exemplo. Então, se eu grito com meu filho no momento, num calor de momento, é importante eu pedir perdão e eu explicar para ele esse sentimento, porque ele vivenciou, né, que eu magoei ele. Então, a partir do momento que ele me perdoou, tirou essa sensação. É através do exemplo mesmo. A partir dos 5 anos, ele tem uma compreensão maior, porque o seu desenvolvimento cognitivo já está bem desenvolvido. Mas ele só é bem desenvolvido
porque eu trabalho isso desde de que ele nasce, né? Essa maturidade, a gente fala que é por volta dos 5 anos, porque somos seres diferentes, né? Então, cada um alcança essa maturidade numa fase. Mas se eu ensino desde sempre, as chances do meu filho compreender essas emoções e aprender a perdoar é mais fácil. A maturidade no relacionamento vai ser muito importante, né, Cíntia? Você está dizendo, às vezes o pai e a mãe também ficaram nervosos, né? E vão lá, ai menino, pega para a orelha, já vai lá, pede desculpa, tal, faça isso. Isso não vai ser o caminho, não vai ser nada educativo, né? E a criança fazendo, pedindo desculpas, reconhecendo que teve uma situação errada, que foi feita, ela então deve ser elogiada. Sim, isso é importante. Sim, é muito importante. É muito importante você ensinar e você reforçar os comportamentos positivos. Por quê? Quando você reforça esse comportamento, esse perdão, né, essa ação que ela teve, você está ensinando ela na prática, você está trabalhando a autoestima dela, a autoconfiança dela. E isso vai gerar um adulto mais confiante, menos ansioso. Então, toda essa trajetória do desenvolvimento infantil vai refletir na fase adulta. É verdade. Eu fiz pedagogia, assim, estudei psicologia da aprendizagem, a gente entendia muito isso, como é importante esses valores para a criança, depois para um adulto equilibrado, né? Olha, então é o programa Família dos Devotos hoje conversando como que você ajuda a sua criança a pedir perdão, desculpas, reconhecer alguma situação, algum erro que ela cometeu. Ô Cíntia, e você teria, pela sua experiência clínica, seus atendimentos, você teria um exemplo concreto para ilustrar para nós a conversa? Eu tenho sim. Atualmente eu atendo uma criança de 9 anos e ela foi encaminhada, né, para terapia porque ela tem essa dificuldade em reconhecer as ações dela que magoam os outros. Então, assim, como que funciona esse atendimento? É explicar para ela e exemplificando, né? Eu gosto muito de fazer um trabalho que é assim, você pega uma folha de sulfite, que é uma folha que está intacta, e esse é um relacionamento. O relacionamento, ele começa com uma folha em branco. E quando eu ofendo o outro, eu amasso essa folha. Então, assim, para voltar ao normal, é quase impossível. Então, assim, eu também tenho que ensinar o meu filho ou o meu paciente que não é só pedir perdão também, é tentar mudar esse comportamento. Eu não posso todos os dias machucar alguém e só pedir perdão. Né? Eu tenho que... Não pode ser uma rotina Não isso. pode ser uma rotina. Acontecer de vez em quando, uma falha ou uma ação sem perceber, tudo bem, né? Todos somos falhos. Mas não pode ser uma coisa rotineira. Então, através disso, é muito legal porque essa paciente, na 3ª sessão, me falou, tia, eu fiquei pensando na folha. Olha então, ela colocou a folha amassada no quarto dela. Para ela lembrar, porque ela briga muito com uma prima. E ela falou, eu amo essa prima, então eu não quero mais magoá-la, né? Mas amassar a nossa relação. Que interessante, um bom exemplo. A criança, ela aprende muito nessa vivência. Ótimo, viu? Na vivência em casa, na vivência com bons profissionais como você, é a Cíntia Codel. Nós queremos agradecer, viu, a sua presença aqui no nosso programa, esse bate-papo. Queremos desejar para você desde já um Feliz Natal para a sua família. Os contatos da Cíntia estão aparecendo aí também, porque é importante, além da família, além da fé, a gente buscar esse apoio terapêutico para determinada situação e aproveitar agora final de ano, né, Cíntia? Quantas lições aprender a partir do presépio, do Deus que se faz criança, para a gente ensinar essas lições de humildade para as nossas crianças também, né? Sim, sim. Essa época de Natal, a época de renascimento, né? Ensinar os bons sentimentos, ensinar o meu filho que é importante estar unidos, é importante amar, a cuidar e a perdoar. Quando eu ensino o perdão, eu ensino a ele o caminho da felicidade. Vamos viver assim, seremos felizes, construiremos um mundo novo. É de pequeno que a gente torce o pepino, né, Cíntia? Então, começa assim, você sabe muito bem disso aí na sua casa, né? Cíntia, muito obrigado, Feliz Natal, bem-vinda sempre aqui ao nosso programa. Eu que agradeço.